Fala aí, pessoal. Bom, tá aqui de novo para ajudar vocês em mais um passo da nossa jornada, que vão ser trucks. Hoje nós vamos falar especificamente dos trucks de LDP. Vai ser o nosso primeiro vídeo focado em um pedaço específico do skate. Como eu falei, vão ser uma série de vídeos e vamos começar falando aqui dos trucks que realmente eles são o divisor de águas no LDP. Os trucks bem ajustados, com o acerto correto dos amortecedores, que será um próximo vídeo focado só em amortecedores. Os trucks bem ajustados fazem toda a diferença e vão ser a divisão entre mas basicamente o principal fator divisor entre você conseguir fazer o seu LDP e você continuar sofrendo e ter que ficar remando o tempo todo. Então vamos às diretrizes gerais do que é necessário para a gente ter um truck de LDP, né? O truck de LDP ele precisa ser, não pode ser muito largo. Como exemplo, aqui eu tenho um skate de speed, freeride e tal, com um Paris 180. Então repara a largura da trave. Agora, se a gente comparar com um focado para LDP, a diferença na largura da trave, aqui ó, 3 dedos pelo menos. E você me pergunta, faz diferença? Realmente faz. Faz uma grande diferença em termos de responsividade. Por quê? Porque o LDP vai precisar trocar, como se ele tivesse que mudar de trajetória rapidamente. E um truck 180, que você teria no seu skate que você usaria para dar rolé e para dar uma remada na praia e tudo mais, descer a ladeira, eles precisam ser largos para ser estáveis. E o truck de LDP ele não precisa ser estável, na verdade ele é instável no caso, porque essa instabilidade gera responsividade. Então, um Paris 180 não é o indicado. Temos setups que usam trucks tipo de speed, só que versões mais curtinhas, tipo um Paris 150, é adequado, funciona bem, mas tem uma ressalva. Eu vou até falar disso um pouco mais pra frente no vídeo. De modo geral, o que os seus trucks de LDP vão precisar fazer? Eles vão precisar ter uma frente que vire muito, que vire bastante, que seja bem responsiva, né? No caso, o Bennett Vector ele é especialista, depois de ajustado e trocado os amortecedores, ele é especialista, né, nesse sentido. E a sua traseira vai ser uma traseira estável, ela vai ser desangulada no caso. Então digamos que nós temos um longboard apontando para cá é a frente, certo? Então seria isso aqui reto, frente é para lá. Angular ele seria o que? Aumentar o ângulo, aumentar o número de graus. Então se eu boto um pad aqui, esse pad inclinado aponta para lá, ele está angulando. O truck de trás, no caso, o que eu vou fazer? Se eu angular ele, eu vou ter que virar ele para cá. Para desangular ele, eu vou virar ele para cá. Então, o para frente vai ser angulado e para trás. O de trás também vai ser angulado para frente. No caso, ele vai perder ângulo, então ele vai ficar mais estável. Repara. O ângulo do truck vai ser dado pelo ângulo em que o pivô contacta a base, certo? Então vamos usar isso aqui como referência. Então nós temos esse aqui é o ângulo desse truck. Quando nós aumentamos o ângulo dele, nós botamos mais pads, ele aumenta o ângulo. Então o giro dele é alterado. E a mesma coisa é com o truck de trás. De modo geral, esse é o princípio básico do funcionamento do LDP. Nós temos alguns trucks que funcionam um pouquinho diferentes, mas de modo geral a maioria dos trucks vão funcionar desse tipo. Alguns já vêm com a base traseira já super estável, no caso o Pop ele já vem com a traseira já uma angulação quase que ideal, você precisaria mudar muito pouquinho. Mas de modo geral seria isso, né? Para você que está começando agora, ainda está meio perdido e tudo mais, por que eu preciso desse truck específico e tudo mais,
Basicamente por isso, você precisa de um truck que vire muito na frente e um truck atrás que seja estável, proporcionalmente, em geral, seguindo para não ter muito erro no início, a mesma proporção de largura, tanto na frente quanto atrás. Então você pode ver que as duas traves têm a mesma largura, basicamente. Então não vai ter muito problema, né? Porque quando você bota uma trave na frente mais larga, atrás mais larga e tudo mais, isso gera uma série de modificações que tem que ser compensadas em outros pontos. Mas isso já é uma coisa mais avançada que a gente vai falar em outros vídeos mais pra frente. Então vamos começar a falar do truck específico clássico, Bennett Vector. Bennett Vector é um truck da década de 70, como eu falei, é uma geometria antiga, mas que graças a ele, muito do que a gente tem hoje foi graças a ele. Os indies tentaram ser um aperfeiçoamento dele, mas foram um pouco diferentes. E ele é um truck cast. O que é um truck cast? O truck cast é um truck que, eu vou ver se eu boto um vídeo, né, mostrando como é que funciona o truck cast. É um molde de areia de fundição. Esse molde tem um buraco, né? Esse buraco é o formato do truck cast. No caso, você derrama o líquido, o alumínio, etc., o aço quente que vai tomar o formato do truck. Como é uma liga líquida que depois se solidifica, ela não é tão resistente quanto o truck de precisão, porque o truck de precisão é um truck feito esculpindo um bloco inteiriço de alumínio, por exemplo, num processo de maquinado CNC, né, que é um processo mais avançado, mais tecnológico, por isso que eles são mais caros. Então o Bennett Vector é o truck base para você começar no LDP, o truck dos iniciantes, mas também dos experientes, porque é nele que você vai desenvolver todas as suas primeiras técnicas, vai ver o seu divisor de águas entre ter um truck tradicional, um truck de street, um truck de um cruiserzinho, ou até mesmo um truck de speed, de freeride e tudo mais. Quando você muda para o Bennett, você tem uma mudança, assim, você tem uma diferença muito grande no comportamento do skate, e isso te possibilita, se bem ajustado, obviamente, te possibilita o pump. É um truck antigo, clássico, muito querido, tem uma legião de fãs. A galera de Dogtown, década de 70, a grande revolução, o boom do skate, como ele é hoje em dia, os primeiros skates usavam o Bennett Vector. Teve uma época da década de 80, se não me engano, que teve uma espécie de um plágio dele no Brasil, mas também é raríssimo de você encontrar. Só dar uma desmontada básica aqui nele. Particularidade do Bennett Vector, né? Bom, ele tem um processo de fabricação que não é tão preciso, então ele tem algumas falhas no processo, ele não é tão, digamos, bem acabado. Então isso gera aquela necessidade que eu sempre menciono no blog, no grupo do Facebook, de fazer o polimento dele. O polimento dele é obrigatório? Não é obrigatório, nada é obrigatório nessa vida, entendeu? A questão é, você quer tirar o melhor pump possível e ir mais longe, se cansar menos, então o polimento dele, assim como já tem um vídeo também que eu já publiquei só sobre o polimento do Bennett e do outro, do Tracker no caso, se você seguir ele passo a passo, não é um bicho de 7 cabeças, mas é muito recomendado, né? Todo mundo que fez não se arrependeu, vale a pena. Ele vem em 3 tamanhos diferentes, que é o 4.3, 5.0 e 6.0. Né? O 4.3 é equivalente a uns 115 milímetros, o 5.0 é uns 127 mais ou menos, e o 6.0 é por volta de 140, chutando assim por alto. Não estou com as medidas aqui exatamente agora, mas só para você ter uma noção mais ou menos do que você vai juntar ele na hora de você fazer o seu jogo de frente e atrás, no caso, né? Ele é muito usado com o Tracker RTS, que é um truck muito querido no meio do slalom. Como base traseira, o Tracker ele é altamente recomendado para funcionar junto com o Bennett. Qual Bennett eu escolho? O 4.3, o 5 ou o 6? Se a sua prancha é muito larga e você está usando um shape de speed para LDP e tudo mais,
e você vai precisar de uma base mais larga e tal, pode usar o Bennett 6.0. Agora, se você não tem muita certeza e você está meio na dúvida, está começando agora, o mais recomendado seria o Bennett 5.0, né, juntamente com o tracker 129mm na faixa dos 130mm, né? Então os trucks da EDP vão ficar aí na casa entre 150, 120, 130mm. O Bennett 4.3 é menor do que isso, ele é mais estreitinho. Eu particularmente não sou muito fã dele, mas algumas pessoas gostam. Mas eu acho ele muito arisco, ele é muito estreito. Então, se você não tiver muito afiado no ajuste dele, com os bushings corretos, as rodas certas, você vai ter uma série de problemas com ele, uma dificuldade de progressão, entendeu? Então, funciona, não recomendo. Mas, em algum momento da sua vida, você pode pegar um dele para experimentar. O 5.0 é o, digamos, assim, o que não tem erro, né? No caso, esse aqui é um 5.0. Tá em dúvida, quer que funcione, pá, pega um 5.0, não vai ter erro. Ele vem com um conjunto de bushings. Esses bushings aqui são 90A, esses vermelhinhos aqui, e você vai reparar que ele vem com 2 barris, né? A maioria dos três vem com um barril e um cone. Pro LDP, esses barris vermelhos aqui não servem, pode desconsiderar eles. A única particularidade desses barris que vale a pena mencionar é o seguinte: o barril, esse aqui é um barril normal, esse aqui é o barril que vem no board side dele, na parte de baixo dele. Então a diferença de tamanho é de uns 4mm, 5mm, e essa diferença realmente tem que ser levada em consideração na hora de montar. Então no vídeo dos bushings, que é o próximo, eu vou falar sobre dicas de setagem do Bennett. Mas você tem que ter noção de que se você botar, por exemplo, você tem um Bennett, embaixo dele você usa o tall barrel, que a gente chama, que é o barril alto, o barrilzão, né? Você bota ele. Quando você encaixa o Bennett, ele senta direitinho com o kingpin centralizado. O kingpin, que é o pino central, né? Ele senta centralizado na base. No meio do pivô, hanger, que ele pode ser chamado também, né? Agora, se eu pego um barril comum e boto na parte de baixo dele, repara que ele está flutuando aqui em cima. Ele está flutuando, ele não consegue sentar. Na base plate. Então, quando eu botar alguma coisa em cima e fechar ele, o que vai acontecer? Aqui, ó, o kingpin vai começar a tocar na trave. Isso vai gerar um desgaste maior ainda, tanto do pivô, do kingpin, quanto do hanger, da trave. Então, quando você for fazer o ajuste dele de trás, você vai ter que compensar essa altura de baixo. Seja levantando esse bushing com algumas arruelas extras, ou seja botando uma fatia de um outro bushing aqui em cima. Mas vamos falar disso especificamente num outro vídeo. Falar agora do tracker, né? O tracker, ele é eu vou botar uma foto dele aqui, eu estou sem ele aqui agora na mão, eu não estou com um saco de catar um. Usei ele durante muito tempo, recomendo muito. O tracker ideal para você usar como base traseira em conjunto com o Bennett, o mais recomendado é o tracker RTS. Tem dois, tem o tracker RTS e o tracker RTX. Qual é a diferença? O tracker RTS é a base estável, o tracker RTX é a base virável, digamos. Então, o tracker RTS vira menos. O que acontece? Qual é a diferença dele virar menos ou virar mais? Quando ele vira menos, você precisa desangular ele menos, porque ele já vem, digamos, desangulado de fábrica. Então, é menos trabalho. Você precisa de pads menos agressivos para desangular ele, no caso, para ter um ângulo interessante. Muito amplamente recomendado por todo mundo. Você pode ir nos fóruns específicos, tanto no Silverfish como no Paved Wave. Eu no meu blog falo também, recomendo muito, usei ele durante muito tempo. Não esquecendo de fazer o ajuste correto dos bushings e também tem que fazer um polimento nele, porque ele também é um truck antigo e requer uma série de ajustes para ficar funcionando 100%, que no vídeo do polimento que eu menciono também está lá. Então, como está começando, precisa de um par de trucks, não tem erro.
pegar um Bennett Vector mais um tracker RTS, que seria o mais recomendado. Tanto que quando você vai montar um setup pronto para pedir na Subsonic, por exemplo, é uma das opções oferecidas, né? Você montar com o Bennett na frente ou usar um tracker atrás. Uma segunda opção que acontece muito é o Randall de downhill com trave estreita, no caso, né? A Randall foi uma companhia de truck que foi uma das primeiras a oferecer bases ultra estáveis, né? Então você pode encontrar bases de Randall de 28 graus, 35 graus. Na verdade, essas de 28 e 35 são ultra raras, dificílimas de encontrar. Mas são não impossíveis, mas possíveis, mas bem difíceis, né? Que também são uma opção para usar na traseira, porque o Randall, ele é um truck invertido, então o modo de funcionar dele é mais direto, funciona ligeiramente diferente. Então quando você usa ele, o modo de ajustar ele vai ser diferente do tracker. Algumas pessoas gostam muito de usar ele como traseira, né? Funciona muito legal também e ele não requer um polimento nem um ajuste tão chato quanto o tracker. Mas o tracker, pela facilidade e pelo preço, é o mais recomendado, né? Vamos falar agora dos Sysmics. O Sysmics, eu também não estou com ele aqui, tá no meu boss LDP, que está com o Fábio agora. O Sysmic, ele é um truck de mola. O funcionamento dele é similar a não um truck de geometria tradicional, mas sim um truck de geometria invertida, né? Então a angulação dele vai ser, quando você falar de angulação no Sysmic, vai ser a mesma angulação como se ele fosse um truck de geometria invertida. E é um pouquinho chatinho de ajustar e ele é bem delicado, então você tem que ajustar ele com um certo cuidado, né? Você tem que fazer a manutenção dele, não pode ser muito negligente com ele. Infelizmente, no momento, os Sysmics eles estão extintos no mercado, não estão sendo mais produzidos e são uma raridade, né? Você dificilmente encontra eles. Eu no máximo encontrei uma unidade deles na Galeria River há muito tempo atrás. Tava tipo com quilos de poeira em cima juntando pé de aranha e estavam pedindo R$300 nele. Porque uma unidade, um truck só por R$300 é meio exagero, né? Mas realmente é um truck raro, é uma realidade. A Sysmic promete, há 3 anos ela promete que no ano seguinte vai lançar uma nova geração do Sysmic. Tem uma legião de fãs clamando, pedindo pelo lançamento, mas até agora nada, né? Em 2013 ia sair em 2013, em 2014 ia sair em 2014 e agora eles dizem que vai sair em 2015 e continuam protelando isso, né? Então não vamos esperar por isso, vamos trabalhar com o que a gente tem. Ou você arruma um Sysmic de segunda mão, já usado, né? Verifica se ele tem boas condições, ou você parte para as soluções mais acessíveis. Ele não, como eu falei, ele é um truck de molas, ele não usa amortecedores, então a cor da mola tem uma tabela específica, vai indicar a dureza. O modo de funcionar dele é bem interessante, porque ele te dá um rebound de modo bem diferente. Rebound é o que eu chamo de rebound. Rebound é o retorno para o centro. Então, se você vira um truck, ele volta para o centro. Entendeu? Para o pump isso é fundamental, o retorno para o centro. Então, como ele tem molas, funcionando como uma suspensão, quando você comprime ele já descomprime automaticamente. É muito interessante, funciona muito bem e ele é um dos grandes favoritos como truck traseiro. Sysmic na truck dianteiro, não. Muita gente gosta de usar o Bennett mais um Sysmic na traseira. Tem 2 variações do Sysmic, tem um Sysmic de base 30 graus e base 45. A base 30 graus é a base estável e a base 45 é a base virável, no caso, né? A turning base e a stable base. Stable base é de 30, que é a recomendada para LDP, né? Na casa, então você vê qual é o tamanho do seu Bennett e arruma um Sysmic proporcional. Bom, então é isso. Se você encontrar um Sysmic que você encontrou uma joia, compra na hora, entendeu? Só verifica se ele não é muito estreito. Volta e meia você vai encontrar um Sysmic de 100 mm, que ele é estreitinho assim. Aí já também não vale a pena, porque dificilmente você vai poder usar ele para o seu LDP, porque ele é muito, muito estreito. Então, lembrando, Sysmic
truck traseiro, né? Não como truck dianteiro. Ele como dianteiro é uma bosta. Eu já experimentei usar ele, eu tinha um par de Sismic, eu tinha um 45 e um 30. Eu angulei o 45 para ficar num ângulo interessante para frente, mesmo assim uma merda, ficou horrível, nossa, ficou muito ruim de Ampere. Não recomendo. Realmente ele é um truck para funcionar na traseira. Então, Bennett Vector mais Sismic, ótimo. Bennett Vector mais Tracker, ótimo. Bennett Vector mais Randall, ótimo. Então você está vendo que o Bennett Vector como um truck dianteiro, ele é basicamente imbatível, né? O Bennett, ele tem uma série de polimentos que você pode fazer nele, inclusive até você deixar ele muito próximo de um truck de precisão, com rolamento esférico e tudo mais, que eu até tenho um, mas eu não estou com ele aqui agora também, vou botar umas fotos aqui do lado para falar dele. Vamos falar agora dos trucks genéricos, entre aspas. Esse aqui é um Crail. Ele é enviado como truck traseiro pela Bossa, no caso, né, provavelmente como uma alternativa para também reduzir os custos de produção dele, porque o tracker ele não é obrigatório, é aconselhável, mas o Crail serve bem. O único chato do Crail é que ele é bem mais baixo, né? Um tracker comparado com o Bennett, ele é um pouquinho mais baixo. Um Crail é mais baixo ainda, então quando você tiver que fazer uma correlação entre um Bennett e um Tracker e um Bennett e um Crail, lembra que você vai precisar de um pad de 1/4 a mais para adaptar um Crail, porque ele é mais baixo. Entendeu? Então, digamos, se você precisa de meia polegada de riser, de levantamento, no caso, né, para você botar o Bennett, um Bennett e, digamos, um Tracker na mesma altura, você vai precisar de X pads. Se você precisa botar um Bennett e um Crail na mesma altura, você vai precisar de X mais um pouquinho para botar um Crail. Por quê? Porque o Crail ele é bem mais baixo que o Bennett, entendeu? Rola uma diferença de altura. Então ele é bem baixo, por quê? Porque ele é um truck de street, né, da Crail. Ele é bem baixinho, porque o galera de street gosta de um truck bem baixo para fazer flip, o caramba. Então, mas ele o bom desse Crail é que é o seguinte. Vou falar do bom e do ruim dele, no caso, né? A maioria dos trucks de street alternativos que a gente pode usar na traseira são similares a esse aqui. O bom desse Crail aqui é o seguinte, olha só. O assento do bushing dele, é muito mais aberto, entendeu? E eu vou botar uma foto do assento do bushing do Tracker, você vai ver que o assento do bushing do Tracker de fábrica é completamente restritivo, como é um truck mais primitivo, né? Bem mais velho, tipo mais de 30 anos de diferença no projeto. E o pivô dele é bem polidinho, bem acabado. Então esse Crail aqui, ele quase que dispensa nenhuma mexida nele, né? O assento do interior dele é bem aberto, não é muito poroso, não tem muitas rebarbas, ele é interessante por isso. Só que a geometria desse Crail aqui, como a maioria dos trucks de street, é uma geometria baseada não no Tracker RTS, mas é uma geometria baseada no Tracker RTX. Então, se você fosse botar em termos de angulação de um truck invertido, imagina que o Tracker RTS é um truck 40 graus, 35, 40 graus, enquanto o Tracker RTX é um truck 60 graus, muito mais virador, vira muito mais. Então, quando você for desangular um Crail ou um Tracker RTX para usar na traseira, você vai ter que desangular ele bem mais. Então, se você bota na frente 15, 18 no Bennett e menos 10 num Tracker RTS, num Tracker RTS você pode botar menos 15, menos 18 facilmente, que não vai ter nenhuma série de problemas. Por quê? Porque então, digamos que a gente tenha ele como truck traseiro, frente para lá, né? Então nós vamos desangular ele, se fosse um Tracker RTS, 10 graus. Se for um Tracker RTX, você pode botar 15 graus. Então você vai ver que o Kingpin aqui vai ficar praticamente paralelo ao chão, né? Perpendicular ao chão, no caso. Perpendicular ao chão, né? Ou até mais um pouco. Por quê? Porque ele não gira em torno do Kingpin, ele gira em torno do contato com a base plate, no caso. Digamos, para você matar essa traseira aqui, ele tem que ficar assim, no caso. Então ele gira em torno desse eixo aqui, assim, né? Então isso aqui precisaria de
quase que 70 graus de desangulação, que é surreal. Então vamos falar que um RTX ou um Grail ou um truck genérico, entre aspas, como traseira, vai precisar de um grau de desangulação bem grande. E como o truck, o Grail, é baixo, é um truck de street, ele vai precisar de pads a mais para ser levantado. Atendidas esses pré-requisitos, ele é muito bom, funciona tranquilamente, não tem nenhuma restrição contra ele, bem polidinho, bem acabado, né? Obviamente é um truck da década de 2010, então é um bom truck, né? Bem resistente, não tem muito negócio de quebrar. O chato é que não dá para trocar o kingpin dele, então se você quiser botar algum tipo diferente de bushing, não dá para fazer, porque o kingpin dele é aquele kingpin redondinho com ranhuras, que é um saco de achar. Mas ele funciona com 2 barris padrão, não tem tall barrel, então ele é fácil de encontrar bushings para ele, não precisa fazer nenhuma modificação estranha nele não. No máximo fazer o encapamento do kingpin, do pivô, né, do parafuso por dentro, para evitar o desgaste e destruição dos bushings, mas isso é para todos os trucks traseiros kingpin. Outros trucks que funcionam pro LDP, né? Tem muitos outros, mas eu vou falar dos mais encontrados, mais fáceis de encontrar, e vou tentar não também me estender tanto, porque senão a galera vai ficar pirar louca, entendeu? Paris, como eu mencionei aqui, Paris com tem trave de 160, trave de 150, funciona bem para ele, funciona. Se você botar a frente dele por volta de seus 50, ele é 50-50 no caso, né? Ele vem com um jogo gêmeo, frente traz 50 graus. Você pode botar a frente angulada para 60 e a traseira você pode desangular 20 graus. Ele vai ficar, digamos, 60-30. Vai ficar um truck muito bom. O legal do Paris é que ele tem um assento dos bushings bem profundo, e a versão mais nova, o Paris V2, ele quase não tem folga no assento do bushing, então ele funciona muito legal, utiliza bem a carne do bushing. Já testei tem um amigo nosso no grupo que tem, o Marcos no caso, funciona muito bem, o bichinho funciona legal, é rápido. Randalls, você pode usar o Randall também na frente. Um amigo nosso, o Felipe, ele tem um Randall esférico que ele usa na frente. A gente vai vou pegar com ele a receita para passar para a galera do grupo como fazer uma modificação para ele, para implementar um rolamento esférico no Randall. Ele funciona muito legal com o truck dianteiro também. Esses trucks invertidos podem também ser usados misturados. No caso, você pode botar um Paris na frente e um Randall downhill atrás, ou você pode botar um Paris na frente e um Tracker RTS atrás. Não tem problema, entendeu? Então é só você pode brincar com tudo isso. Coisas que não são recomendadas, por exemplo, usar um Bennett na traseira. Ele não funciona legal na traseira, já usei um Bennett na traseira. Dá pra usar? Dá pra usar, como eu falei. Aconselhável? Não. Então, tem uma série de formulazinhas que já são amplamente testadas e recomendadas, que vão facilitar a sua vida. Se você não quer perder tempo, quer focar em perder tempo na sua técnica, em ganhar resistência, bom, como a câmera está acabando o meu cartão, eu vou completar a parte do pop aqui falando com a GoPro, no caso. Então, dou tripops, freio de precisão. Então vamos dar uma olhada mais de perto no funcionamento dele. Como eu falei no review dele, ele é um truck de precisão, que um dos grandes diferenciais dele, um dos grandes atrativos dele é que ele tem um rolamento esférico. O que o rolamento esférico faz? O rolamento esférico faz com que ele gire em torno do pivô central sem que haja atrito. Fora a fabricação dele ser muito mais precisa, você repara que ele tem esse giro sem atrito. Então isso se desprende numa resistência muito maior e uma durabilidade maior da vida útil do truck, no caso, né? Você pode ver que ele é tão bem fabricado, e as tolerâncias dele são tão suaves, que se você tentar
tirar o pivô dele, ele é realmente bem duro de você tirar. Como eu já tirei algumas vezes, ele está um pouquinho mais folgado, mas ele realmente requer uma força grande para sair do lugar. Então, você tem que realmente forçar para ele, por quê? Porque ele é extremamente bem ajustado, as tolerâncias dele são bem, como eu posso dizer, são bem pequenas, então ele realmente é muito bem encaixado, né? Então você pode ver aqui o rolamento esférico de um lado, o rolamento esférico do outro. Ele vem com pivot cups da Riot ou da Riptide, se eu não me engano, que são realmente muito bons. Como você pode ver aqui, eles quase não têm desgaste. E eu estou usando um Fat Cone embaixo e um barril em cima, né? Uma dica para quem for usar o Don't Trip Pops é que, como os bushings vão sentar, eles vão sentar no rolamento esférico, como você pode ver aqui, eles vão encaixar no rolamento esférico. Você pode ver que eles têm essa boca aqui, né? O rolamento esférico tem essa rebarbinha de leve para fora. Então o que você tem que fazer? Você vai comer um pedacinho interno do bushing para ele sentar flat no hanger, entendeu? Porque se você não usa, ele tem essa rebarbinha. E se você não usa, você bota ele aqui, você repara que ele não senta direito, ele fica com uma pequena folga, que ele vai ser comprimido a borracha. E o que ele vai fazer? Ele vai acabar comendo o interior do amortecedor. Então você usa um Dremel ou uma lixa mesmo e você retira um pedaço do interior do amortecedor. Você tem uma noção, esse aqui é um Reflex 77, gosto muito dele. Ele tem mais de 8 meses e ele não apresenta nenhum sinal de desgaste absurdo nem destruição. Gosto muito e o Pop fez questão de preservar ele. A mesma coisa aqui no de baixo, né? No caso você pode ver aqui como eu abri mais a boca desse aqui, é o Fat Cone 80A da Riptide. Então você pode ver como eu abri a boca dele para ele poder encaixar direitinho aqui, sem gerar desgaste pro bushing, né? Então, quando a gente vai botar ele, a gente vai sentar ele aqui, encaixar a nossa base no lugar, recolocar o nosso Kingpin, né? Que ele vai passar de volta aqui. E quando você for botar, você vai ver que ele vai ter que encaixar perfeito aqui na base para ele poder entrar no lugar, senão ele nem entra de novo. Aí você bota o bushing roadside. Sempre em cima você vai ter que usar uma arruela flat, né? Por quê? Porque se você usar uma arruela grande, ela vai bater e vai desgastar essa parte aqui da trave do Pop, né? O Pop vem, o Don't Trip Pops, eles vêm com a frente em 55 graus e a traseira vem em 20 graus. Eu gosto basicamente de botar em torno de mais 5 a 8 graus na frente de angulação, mas um pad basicão assim, um pad básico desses de 5 graus já resolve para você botar na frente. E atrás eu boto também um de 5, né? Então, enquanto num Bennett você precisa de um padzão, olha o tamanho desse pad aqui enorme, você simplesmente com um padzinho simples desse que você encontra por R$10 no skate shop, você já pode resolver grande parte do seu problema de angulação. Então ele é um truck que, mesmo que você queira usar ele com os ângulos de fábrica, eles vão funcionar. O que não é uma verdade se comparado a um Bennett e um Tracker, por exemplo. Se você botar um Bennett e um Tracker de fábrica sem alterar eles vão ficar muito parecidos com um truck um skate de street, né? Então ele não vai funcionar bem. Outra coisa muito legal do Pop é que a trave dele é espaçável aqui. Então, quando você todo cagado.
Esse aqui foi do último pump, tinha chovido antes, então tá todo cheio de lama, tem que limpar esse negócio aqui. A trave dele, o contato da roda dele é espaçável, então se você quer que ele tenha 125 mm, seja o mais estreito possível, o que você vai fazer? Você vai botar ele sem espaçador, você vai encaixar ele e em seguida você vai botar do lado de fora. Então ele vai ficar no meio com esse espaçador do lado de fora. Se você quer que ele fique o mais externo, você vai botar o espaçador dentro e ele por fora. Entendeu? Então você tem o ajuste, tem anéis mais finos que vem junto com ele também, que faz com que você possa regular até 3 outras larguras diferentes. Então você tem 125, 130 e pouco, 130 e pouco e 143, que é o mais largo de todos. Eu no caso estou usando 143, mas é do gosto da pessoa, do estilo de pump, tudo isso vai variar. Mas é isso, então ele tem um grau de resistência muito grande, um grau de precisão absurdo. O pump dele é muito bom e leve, suave, bem ajustado, ele vai longe e tem que ser mantido, obviamente, né? Sempre limpo e bem mantido, né? Mas esse truck aqui que está comigo há mais ou menos quase um ano, e ele não apresenta, além de sujeira, ele não apresenta sinais de desgaste em nenhum aspecto dele. Então é um truck realmente que eu recomendo de olhos fechados. Só a única ressalva dele é que ele é caro, né? Mas você não está pagando por marca, marketing, propaganda. Você está pagando por qualidade mesmo. Então você paga, mas você retém esse retorno. Então vamos continuar aqui, nós temos... bom, acabei de falar do Don't Trip Hop em detalhe, dei algumas dicas de setagem dele. Vamos mencionar um dos últimos trucks assim, que não são trucks de LDP, os simuladores de surf. Eu tenho um artigo no blog, um post, né, falando só sobre os simuladores de surf, e ele é muito visitado. Na verdade ele é um dos posts mais visitados por pessoas não praticantes, né, leigos, que por causa da marca Carver, né, que foi o truck que eu estava revisando naquele post, muitas pessoas vêm me perguntar a respeito dele. Eu tive um Carver, já testei o Carver C7, o Carver CX, que são simuladores de surf. Dentre os simuladores de surf, eles são os melhores, mas são também os mais caros. E nós temos uma série de outros simuladores de surf no mercado, da Mormai, da Red Nose. Temos uma série que são, na verdade, todos eles são basicamente a mesma coisa importada da China. Bomba, porcaria. São divertidinhos? São. Você pode montar eles numa pranchinha pequena, brincar, mas tenha em mente que não é o LDP, entendeu? Você pode treinar um pump, ter aquele treino de garagem, né, que fica só rodando em círculos e tal, mas se você tentar fazer uma longa distância nele, além de serem extremamente estáveis e propensos a quedas, qualquer pedrinha, qualquer desnível no terreno, você vai tomar um tombo, então eles requerem um terreno ideal. Você vai acabar se machucando, e eles não são recomendados por essa instabilidade. Já testei praticamente todos os simuladores de surf do mercado. Você pode mencionar aí, pensa, fulano de tal, eu já testei. Eu sou chato nesse nível. Então e é uma merda. Não teve um que se salvasse, no caso só o Carver C7 CX. O CX é até usado por algumas pessoas no LDP, mas eu não recomendo porque ele é destruidor de bushing, ele come, devora bushing. Você bota um bushing nele, você manda bala nele, você vê o bushing tá esfolado, completamente destruído, não vale a pena. Ele é caríssimo, muito mais caro que um Bennett, por exemplo, mas ele destrói muito mais vezes do que um Bennett, uns Carver CX. E por último eu vou falar dos pads, né? Então nós temos algumas variantes de pads aqui, que eu vou até filmar aqui com o GoPro emprestada também, eles mais de perto, para dar uma noção, né? No caso, nós temos aqui os amortecedores de borracha da Kiro, né? Os soft pads, que a gente chama soft angle pads, que são pads angulados. Eles têm 8 graus quando eles são montados, e a parafusada eles caem para 6, 7 graus mais ou menos, né? Só você ter uma noção. Eles amortecem parte do impacto da vibração da pista, então tem uma galera que curte muito usar eles. Nós temos esses aqui que são uns pads de madeira que vem com o Bossa. Esse aqui é o mais angulado de todos eles, ele tem 18 graus.
Eu gosto muito dele. Eu não gosto tanto do traseiro porque eu posso adquirir a angulação do padzinho de madeira da traseira do Boss usando pads normais. Então mas o de 18 ele realmente é uma preciosidade porque obter 18 graus num pad é foda. Então, muito bom. Se você já comprou um Bossa, veio com esse aqui, fica com ele, que ele é muito bom, vai ser muito útil para você, principalmente se você usar o Bennett. Você bota ele com o Bennett, não precisa fazer mais nada, tá perfeito. E se você for usar uma roda 75mm, você pode usar ele puro. Se você for usar uma roda um pouquinho maior, você pode botar digamos, um amortecedor, um anteparo de borracha, no caso, né, para ser um mini pad, né, que só essa vírgulazinha que ele vai aumentar aqui já vai eliminar o wheel bite para rodas até 78mm, por exemplo. Eu uso 77, ele mais um pad de borracha flat, né, num 77mm já tirou todo o wheel bite, então já é o suficiente. Nós temos aqui o pad de meia polegada e nós temos o pad aqui de 1/4 de polegada, metade dele aqui. Então você vê da sua necessidade. No caso, você tem um jogo de dois Don't Trip Pops. Se você já botar um de meio em cada um, já sanou a maioria das possibilidades de wheel bite e não precisa fazer mais nada. Se você ganhar muita altura, você bota esse de meio. Se você precisa ganhar só mais um pouquinho, assim, só fazer uma levantadinha na traseira, né? No caso você ter comprado um Bossa LDP 36, a traseira dele geralmente vem um pouco mais baixa do que o necessário. Então, o que você faz? Você aproveita que ainda tem mais um pouco de parafuso sobrando e você adiciona mais um desse aqui que deixa a traseira perfeita dele, regulada tanto a traseira quanto a dianteira. Por quê? Porque o Bossa LDP ele tem o vício de vir, em geral, montado com a traseira um pouco mais caída. Então a frente é um pouco mais arrebitada. Então o legal é você deixar ou na mesma altura ou a traseira um pouquinho mais levantada. No caso, um de 1/4 em geral resolve o problema do Bossa LDP. E nós temos o pad de mais ou menos meio, né? Ele está no meio também, que o meio e 1/4, que ele é angulado. E esse pad aqui é um pad também comum, que você encontra por 5, 10 reais em loja de skate. Ele tem 5 graus. Então, se você quer só dar uma leve angulada, ele é muito bom, né? No caso, você pode botar um na frente e um atrás do Don't Trip Pops, e você também já tem uma mudança grande no comportamento e bem acessível, tranquilo de ajeitar. E nós temos aqui os nossos pads do kit da Kiro, né? Que eles vão variar desde pads de 10 graus, pads de 15 graus, até pads de super ultra finos, aqui pads de 1 grau, minucioso, 1, 2 graus, se você quer botar, só nele vai ter. Então se você quer fazer incrementos bem suaves e sutis, o kit vai ser o seu salva-vidas, né? Então assim, é importante você se lembrar de você ajeitar tanto a frente quanto atrás. Então no caso, vamos dar um exemplo aqui, eu tenho um Crail e um Bennett, e eu quero já ter um preview de como eles vão ficar no meu board, né? No caso, então a frente está para lá, então eu vou botar esse aqui, digamos que eu vou usar a roda de 75mm, Big Zigs, por exemplo, ou Hit. Eu vou botar o meu Bennett, aqui, com os pads de 18 graus na frente, e o meu Crail atrás. Eu vou desangular ele em mais ou menos menos 10 graus, né? No caso, então eu vou botar cadê ele? Bom, eu tô assim aqui, no caso eu vou botar um de 5 e um de 8, eu vou botar ele menos 13, né? Vou botar um em cima do outro e vou botar ele aqui. Então eu tô angulando esse e desangulando esse. Agora, se você tivesse conseguindo ver aqui na mesma altura, você vai ver que esse aqui ainda está mais baixo. O Crail, como ele é baixo, como eu falei, ele é baixo, então ele vai precisar de mais uma levantada. Então você vem um de 1/4, um de borracha, né, desses aí para amortecer, e dá uma levantada nele. Beleza, aí é nessa hora que aquele parafusão... Bom, como o finalzinho do vídeo acabou o meu cartão de memória, esse vídeo acabou sendo mais longo do que eu esperava. Eu tinha separado 1 hora de gravação e aparentemente eu precisei de mais que isso. Eu vou terminar na GoPro, né? Então, só para vocês terem uma noção, como eu estava falando da regulagem, vocês podem ver aqui, não sei se dá para ver, mas a altura dele
tá bem similar aqui no caso. Então, você vai ver que a traseira está um pouquinho maior, né? Então é só uma aula rápida sobre uma dica de angulação, né? Lembrando que a frente do skate estaria para cá, mas é basicamente isso, entendeu? Então vamos terminar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês continuem, esperem que vão ter mais vídeos, vão ser uma série de mais ou menos 6 vídeos, talvez se precisar 7. Então aguardem, não esqueçam de dar o like no vídeo e dar uma olhada no blog, que tem muito disso tá lá também, mas eu estou tentando ser o mais resumido possível para a galera que tá começando. E é isso, não esqueçam de treinar sempre, galera, aí o seu pump, porque você precisa de um bom treino, né? Não é da noite pro dia que isso acontece, então ao longo do tempo não esqueça de investir no seu setup. Espero que tenha sido de grande ajuda para vocês e valeu aí não esqueça de dar o like, valeu aí pela audiência e espero vocês encontro vocês no próximo vídeo.